Fala comigo, meu parceiro. Hoje a gente está aqui em mais um episódio do podcast da Blue, trazendo um convidado bem legal. Mas a gente tem uma missão. A nossa missão é levar conteúdo, a nossa missão é levar coisas que ninguém está vendo ainda para colocar isso um pouquinho mais em pauta. E hoje a gente vai ter uma prática com um cara sensacional. O pouquinho que eu consegui absorver dele, ele falou de coisas que eu não imaginava que existia. Esse aqui é o Iago. Iago, se apresenta um pouquinho para nós, o que é que você já fez, da onde que você veio, qual que é todo esse contexto aí. Legal, obrigado pelo convite, é um prazer grande estar aqui. Eu sou engenheiro civil de formação. Legal. E eu sou consultor de sustentabilidade. E eu sou um dos fundadores da Bloco Base. Bloco Base é o nome da tua empresa? Bloco Base. Bloco Base é uma consultoria em construção sustentável, conforto e eficiência no ambiente construído. Caramba, parceiro. Então a gente tem alguns produtos de consultoria e também desenvolvimento de projeto para redução do impacto ambiental da construção civil e também para levar mais bem-estar para os moradores, para a cidade, para todos os usuários desse ambiente urbano. Que legal. E aí você estava comentando que você estudou no Cefet, você ficou um tempo fora também. Aí você veio para cá já com a intenção de montar a tua empresa? Isso, eu sou formado pelo Cefet, né, o TFPR. Fiz um tempo da graduação na Universidade de Swansea, no Reino Unido. Faculdade Swansea, no Reino Unido. Swansea, no País de Gales. Que massa. Deve ter sido uma experiência bem legal também, né? Super, nossa. É outra realidade já também. Acredito que você deve ter visto um outro mundo lá, né? Que o Brasil precisa chegar próximo a isso ou não é muito? Eu acho que sim, em várias questões de quebra de paradigma sobre como a prática dentro da universidade ela sai para a sociedade numa velocidade mais rápida, mas também valorizando a universidade pública no Brasil. Olha que legal. Então a pesquisa na universidade pública no Brasil é algo de ponta. Sério, camarada? Eu tive acesso a laboratórios e linhas Iago. De pesquisa no Brasil, sobretudo na UTFPR aqui, inclusive muito à frente de muitos lugares fora do Brasil. Então acho que foi muito importante para revisitar a valorização da escola pública federal no Brasil, que eu acho que é algo muito relevante de se falar. Com certeza. A gente só critica, na verdade, né? Claro. A gente está aqui com um exemplo que está se dando bem com uma empresa que foi criada aqui dentro de casa. Com certeza. Irmão, Iago, me explica um pouquinho. O que é que você faz na prática agora? Legal. No escritório, então, a gente tem alguns produtos de consultoria, sempre olhando para a sustentabilidade. Então, o que é a sustentabilidade numa edificação? Né? O que é isso na prática? Então, a gente tem várias vertentes. A gente tem... acho que o lugar primeiro que a gente olha quando fala sobre sustentabilidade, a gente sempre pensa no material da construção. Perfeito, sim. Vou economizar no tijolo, no cimento, na minha ignorância. Desculpa aí, eu vou te passar... Não, mas é exatamente isso. Porque então, eu não tenho conhecimento muito pequeno do que você faz, né? Exato. Então, essa redução do consumo, e quando a gente pensa no impacto da construção, eu acho que a primeira imagem que vem na nossa cabeça é o material que chega. Então, a gente faz uma revisão desde os primeiros traçados da arquitetura, de onde está vindo o concreto. Ele é produzido localmente, o aço que está ali, ele tem composto reciclado na sua composição, então a gente consegue explodir o impacto ambiental da construção, quebrar em vários pedacinhos e tomar decisões de projeto para do que a gente chama da descarbonização. O que é isso? É reduzir a emissão do carbono atmosférico, que é o grande vilão das mudanças climáticas, do aquecimento global. Então a gente consegue olhar para a seleção de materiais que impactam o meio ambiente. A gente também, quando fala de materiais, tem um tópico muito sensível. Muitos materiais de acabamento que a gente usa no ambiente construído, então MDF, tintas, adesivos, selantes, muitas das vezes eles são carregados de tóxicos que são muito... de químicos que são muito tóxicos para a saúde humana. Eu tenho na minha cabeça, eu sempre falo isso, né? Que o mundo tinha lá, sei lá, 100 milhões de habitantes, a gente foi para 1 bilhão de habitantes em 1800, daí veio a Revolução Industrial, de 1800 até 2000 e hoje a gente foi de 1 bi para 8 bilhões de pessoas, um crescimento vertiginoso no mundo. E não sei, isso veio agora, mas você acha que todo esse crescimento ele impactou negativamente o planeta como um todo? Como que você acha que a gente está gastando o planeta, né? Porque sustentabilidade eu acho que é um pouco isso, né? Não sei, me corrija. Eu não posso usar tudo, eu tenho que entender as formas corretas de absorver o que existe à minha volta, não chegar e acabar com tudo e poluir o ar, não sei se faz sentido isso. Não, faz todo sentido. O consumo, a gente entendeu na nossa sociedade como algo que não tem fim, né? Sim. Então consome. Exato. Põe tijolo, põe isso, põe aquilo, não importa. Da onde ficou bonito, não importa. Ficou bonito, ficou caro, não importa. É mais ou menos isso. Esse é o pensamento teu, de tem que ficar legal, tem que ficar bacana, mas não destruindo o mundo. Exatamente. Bacana. Uma coisa muito importante é
uma fala, quando a gente olha para estudos de comportamento e consumo, é que se não for cômodo para o usuário, ele não vai se engajar. O que significa, na prática, essa fala? Se a gente fala assim, olha, vamos ser sustentável, então por isso não podemos construir, não vai dar certo. Se for, vai ser sustentável, mas eu vou ter desconforto, não vai dar certo. É sustentável, então é mais caro, também não dá certo. Então a sustentabilidade, ela é um atributo que vem a mais, não deixando nada de lado. Então, na prática, né? Como é que eu tomo um banho gastando menos água no mesmo nível de conforto? Aí, ó. Eu vou para a tecnologia do chuveiro. E isso fecha a conta? Tem que fechar, porque se eu falar que o chuveiro é 10 vezes mais caro, não vai fechar a conta. Então, nenhuma dessas premissas podem ser deixadas de lado. Porque o que vai acontecer se a gente fala assim, vale tudo pela sustentabilidade? Adoraria que sim, mas na prática não. Sim. O usuário ele vai voltar para o ponto anterior. Então, a incorporadora vai desistir, o futuro morador não vai comprar o apartamento. Então, a sustentabilidade ela tem que ser algo muito costurada para ser prática e funcionar de verdade. Então, é uma atenção muito grande para a gente não criar um grande castelo de cartas que daqui a pouco vai ruir. Que é o que está sendo feito, na verdade, né? Se faz muito, muito, muito e a gente começa a ver condições cada vez piores da gente viver e a gente acha que está bem. Mas a gente não tá. É isso, mais ou menos, em relação ao mundo, aos gastos, ao consumo excessivo. O que é que você vê? Qual que é o teu ponto de vista, Iago? Meu ponto de vista é o seguinte. A gente tem um consumo desenfreado. Loucura isso, né? O telefone novo vou ter que comprar, isso novo vou ter que comprar, isso, aquilo vou ter que comprar, e acaba não dando nem curtir o negócio, né? Mas esse é um ponto bem importante. Pesquisa de tendência e comportamento, elas vêm revelando pra gente, então pesquisa dos principais escritórios que pesquisam isso no mundo. Eu adoro isso, tendências e comportamentos. Fala um pouco disso, irmão. Esses birôs internacionais, WGSN, Trendwatch, Wunderman Thompson, eles mostram pra gente fato após fato. Uma desmistificação do usuário, né, que a gente tem quando a gente fala de sustentabilidade. O usuário não liga com isso. Liga sim. Com 75% certeza. dos usuários, segundo essas pesquisas, eles esperam que marcas façam algo em relação à sustentabilidade. Então, 3 em cada 4. E o mundo ele se tornou mais consciente, né? Ele vem se tornando. Vem se tornando, legal, boa. E aí, essas pesquisas também vêm revelando uma tendência de cada vez o usuário deixar de lado uma opção que não é sustentável. E aí, eu volto nesse meu tópico anterior. O que acontece? Se eu tenho 2 produtos e o sustentável é mais caro, as pessoas podem ser que não vão optar pelo sustentável, vão pela prática de mercado. Quando a gente vem, e o que a gente faz no escritório diariamente, é desmistificar que a sustentabilidade é mais cara e falar, não, é exatamente o preço ideal. Então, por exemplo, a gente desenvolve projetos de paisagismo regenerativo. Que daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho o que é isso. Tá. A gente fala de seleção exclusiva de espécies nativas, com foco naquelas que já estão em extinção. E a gente mostra, por A mais B, fatos e dados, que o custo é exatamente o mesmo. E aí essas pesquisas de comportamento e consumo, elas revelam, olha, se você tem 2 produtos, um é sustentável, outro não, e tem custos equiparados, o usuário, sim, vai optar pelo mais sustentável. Porque ele se conecta com essa pauta. Sim. Quando bem engajado. Então é muito importante quando se fala de sustentabilidade, desse engajamento, dessa comunicação. Porque não adianta a gente fazer um estudo muito técnico, super legal, enfiar na gaveta e não tá no book do produto da incorporação imobiliária. Claro, com certeza. E aí a gente tem diversos exemplos de clientes, por exemplo. A Hype, aqui em Curitiba, é um cliente do escritório há anos e que a gente já desenvolve centenas de projetos de paisagismo regenerativo com eles. Legal. Você vai ver o book do produto, ele tá lá explicando o que é isso, o que é o conceito da espécie nativa, o que é o conceito da espécie em extinção e por que isso é relevante. E por que a Hype continua fazendo isso? Porque o usuário lá na ponta, quem compra, ele valorizou isso. E a gente vem recebendo esse feedback em todos os tipos de clientes e todos os tipos de player. Seja lá no consumidor da GT Building, que também é cliente nosso, né? Seja lá na ID, que também tem um produto com um ticket bem mais elevado e que fala também da conexão desse edifício com a cidade, que é algo tão relevante. E aí seja no produto mais econômico. Né? E aí eu gosto... Pois é, porque no mais econômico tem que fechar conta, né? A gente Perfeito. Produz produto econômico e é linha por linha, amigo, porque construir no Brasil hoje é um desafio, né? Então, tudo que pode ser lá para frente é deixado. Como é que o teu produto se encaixa no econômico?
Ah, eu adoro essa pergunta. Legal. Porque aí a gente desmistifica talvez o maior mito da sustentabilidade, que é caríssimo, né? O segundo mito. E aí quando a gente faz o produto do altíssimo ticket, não tem teto orçamentário. Sim. Né? A gente faz um estudo, um projeto, e se agrega valor ao produto, a incorporação aceita, absorve, legal. Porque a gente está falando de valor agregado, né? Exato. Aí a gente vai do 10 mil ao 20, 30, 50 mil reais. Exato. Quando a gente vai no preço, a gente tá... Exato. Né? E aí eu gosto muito porque a gente tem uma entrega no escritório muito, muito, muito técnica, muito, muito, muito embasada. E a gente tem um propósito muito claro, que é democratizar soluções de sustentabilidade. Para que seja uma solução desejável pelo público do altíssimo ticket, mas que caiba no bolso do produto econômico. E aí, essa é uma ótima pergunta que você fez sobre, tá, mas e o produto de entrada? Como que fecha a conta? Fecha a conta porque o custo é exatamente o mesmo. E, mais do que isso, quando a gente fala de soluções de sustentabilidade, conforto e bem-estar, e com a quantidade de técnica que a gente emprega nesse projeto, muitas das vezes, soluções de sustentabilidade reduzem o custo do projeto. Reduzem o custo. Vou dar um exemplo. Dos estudos que a gente faz no escritório são os estudos de conforto ambiental. Conforto ambiental. O que é isso na prática? Né? Não tem nada a ver com o meio ambiente. Ele tem a ver com o conforto térmico e lumínico dos usuários. Então a gente consegue, desde quando a arquitetura criou a primeira versão do projeto, a gente traz essas informações para dentro de múltiplos softwares de simulação matemática computacional, uma coisa muito técnica. Caramba, parceiro. A gente modela todo o edifício, cada edifício do seu entorno, a rua, traz todas as condicionantes bioclimáticas, temperatura, umidade, direção de vento, e aí a gente consegue saber que hora do dia, que dia do ano a pessoa sente frio ou calor em cada um dos ambientes. Você tá brincando comigo, que você consegue fazer isso, irmão? E aí, se eu mudar o vidro A do vidro B, o que acontece? A gente reduz de 9,8% das horas de conforto para 3,9%. Qual que é o impacto financeiro? E aí que vem a grande surpresa. Muitas das vezes, soluções mais baratas trazem mais conforto para o usuário. Isso é um caso clássico. Às vezes, sobretudo quando é um novo cliente no escritório. Né? Porque tinha o cliente que trabalha com a gente uma vez, no próximo projeto a gente é contratado até antes da arquitetura. O primeiro cliente chega assim, meu produto é muito legal. E às vezes é um produto muito legal. Eu tenho o melhor vidro. Eu uso o caso do vidro dentro do vidro, que é um custo bem exorbitante, né, no edifício. E não existe o melhor vidro. Existe o vidro mais adequado para cada situação. Então é muito comum o vidro mais caro naquela situação de projeto trazer mais desconforto dos usuários. E aí os nossos estudos revelam que assim, se você mudar do vidro A pelo vidro B, você vai economizar 350 mil reais em fachada. Olha só. Teu usuário vai estar mais confortável com esse dado aqui. E aí, o que é muito relevante desses estudos? É porque tem que analisar o produto, o tipo, né, a espessura, tudo isso ele vai influenciar na prática do dia a dia da pessoa. Exatamente. E aí a gente tem um produto que a entrega é muito amigável e fácil de ser entendido e que as incorporadoras conseguem levar lá para o book de produto e que o consumidor vai ler aquilo e vai entender. Ele sabe que hora que ele vai sentir frio na casa dele. Olha que sensação. Poxa, né? Principalmente para gente que vende imóvel na planta, o cliente não tem a possibilidade de entrar antes do imóvel, né, entender, ver. E eu acho que quando existe essa preocupação, né, esse pensamento, o cliente ele vai se sentir bem, recorrentemente vai comprar mais, vai indicar mais, vai ter uma vida melhor. E aí é sobre isso, na verdade, né? Sobre viver bem com mais qualidade de vida, né? E aí a gente volta na fala da democratização da sustentabilidade. Então aí a gente fala, nesse exemplo, por exemplo, do estudo de conforto ambiental, que a pessoa do altíssimo ticket, a gente consegue garantir que ela nunca vai passar frio ou calor na unidade, que hora que vai entrar luz naquele canto específico da suíte, e que a gente está democratizando isso, chegando no produto de entrada, o mais de entrada, porque também a gente tem esse rigor técnico nos estudos de viabilidade técnica e econômica, mostrando como que o incorporador reduz o custo a partir disso. Rapaz, eu adorei essa parte aí. Isso que você falou de reduzir custo e entregar mais conforto, meu Deus do céu. Exato. Isso faz muito sentido, porque às vezes é um tipo de pensamento que não tem como a gente pensar antes, porque tem dois tipos de fazer um produto, né? Incorporador que eu vejo, né?
Tem um incorporador que faz de dentro para fora ou de fora para dentro. Aham. Né? Eu pego o terreno e falo, aqui dá para fazer tanta coisa. O outro já pensa, puxa vida, aqui a pessoa tal vai pensar assim, vai se comportar dessa forma, eu vou montar um produto pensando, então eu penso na pessoa e vou montando o produto por fora para agregar valor para a vida dela, né? Estar bem, com qualidade de vida, né? É mais ou menos isso, né? É muito disso, com certeza. E aí, o que é essa qualidade de vida no final do dia, né? Porque daí a gente fala assim, o que é bem-estar, é conforto. Por exemplo, a gente tá aqui numa sala, ela tem ar-condicionado, a gente tá confortável. Uhum. Mas e se a gente não tivesse ar-condicionado? Se a gente tivesse janelas, uma brisa natural e igualmente na mesma temperatura? A gente não teria mais bem-estar? Com certeza. Meu visual, meus outros sentidos também fariam muito mais sentido. Então, o que é conforto? O que é bem-estar? Porque eu acho que são palavras e termos. É igual, né, o luxo, a exclusividade, a diferenciação. Tá, mas na prática, o que significa isso? O bem viver. O que é esse bem viver? Não tem um bem... É porque todo mundo fala, mas ninguém para e pensa, né? O que realmente é essa palavra, né? O que é esse conceito? E é isso que a gente busca em cada entrega do escritório. É conforto, mas é um conforto que a pessoa abriu a janela, a luz tá entrando, o ar tá chegando, o ar tá puro, o ar tá fresco, a pessoa não precisou de um ar-condicionado. Que bom, ela pode... E às vezes ela, né, com certeza vai ter o dinheiro pra botar o ar-condicionado. Mas não seria melhor se ela ficasse confortável abrindo a janela? Porque é quase unânime, né? Todo mundo prefere a brisa fresca na mesma temperatura do que o ar-condicionado. Sim. Né? Uhum. E todo mundo prefere uma rua silenciosa versus uma rua ruidosa. Uhum. E aí a gente tem o cuidado disso em cada detalhe do projeto. E aí a gente vai lá. E se a gente trouxer uma grande copada pra rua? Isso, quando a gente faz os estudos de atenuação acústica numa fachada, né, de redução do ruído, a gente percebe como que a gente pode reduzir o ruído só plantando árvores no embasamento do prédio, no jardim frontal. Mas o que mais que a gente faz com essas árvores? E se eu plantar frutífera, eu vou atrair a ave e fauna da região, então eu vou atrair os pássaros, então além de eu reduzir ruído, eu vou conectar o morador com o som dos pássaros, porque é isso. Então eu acho que o que a gente faz no escritório, o fio condutor de tudo que a gente faz, é pegar esse projeto e pensar na trajetória do usuário, né? A gente usa muito o termo a experiência do usuário, que a gente percebe muito na origem ali do design. Perfeito. E como que esse morador... Porque no final do dia, eu acho que a gente fala muito do investidor, do comprador, da venda, beleza, é tudo isso. Da rentabilidade. Mas tudo isso se resume a pessoas morando em casas. Perfeito. Por mais que é o investidor, que é o produto, é a narrativa... Então são pessoas em casas. Então vamos entrar nesse lugar. Como que é o bem viver numa casa? E veja que nada disso tem custo mais. Muito pelo contrário. São muitas diretrizes que reduzem custo de projeto. Então eu vou dar um exemplo. Outros exemplos de gestão de custo. Por favor. Eu falei de grandes copadas, estou falando de espécies nativas do paisagismo. E aí o que a gente pode fazer de mais barato num paisagismo? Plantar árvores. Muito mais barato do que grandes maciços. E muito mais interessante dependendo da solução do projetista. Então, a sustentabilidade ela não pode deixar nada para trás. E o custo é uma delas. Porque se a gente fizer uma sustentabilidade que é mais cara, a gente vilaniza a própria sustentabilidade. A gente fala, nossa, é sustentabilidade, mas é muito mais caro. Então, é um desafio nosso também e um motivador do nosso dia a dia de trabalho. Acho que chegar e falar, olha, viu, reduzimos custo, reduzimos impacto ambiental da operação. Mas, Iago, eu devia ter te conhecido antes, porque você acabou de virar vários padrões de pensamento meu, né? Sustentabilidade. Geralmente eu penso, pessoas tentando economizar o mundo, de certa forma, mas não. Existe um pensamento muito maior a respeito disso. Exato. Né? Do lado da pessoa estar morando, tipo um apartamento face sul, às vezes, né? Aqui em Curitiba a gente sabe que é um pouco mais frio, que é isso. Qual que vai ser o conforto dessa pessoa? Mas eu quero entrar na face sul. Vamos falar da face sul, então. Eu adoro a face sul. Aqui o convidado é quem manda, parceiro. Fala, conte-me tudo. Eu acho que a gente tem... A construção civil, acho que às vezes as pessoas vêm de fora e falam, é tudo muito técnico, é o especialista. E às vezes existem uns lugares comuns, né? Umas falas que a gente às vezes analisa o projeto e fala, será que é realmente assim? E a face sul, aqui a gente fala de Curitiba, comumente a gente acha que é o grande vilão. Uhum.
E não. Deixa eu falar da minha experiência, depois você fala, me conserta. Tá Porque bom. quando a gente tá lá na ponta, né, a gente fala, ó, o norte tá aqui, então o sol vai fazer isso aqui no inverno, e no verão o sol vai fazer isso aqui, porque ele tem uma leve inclinação, Aham. e a incidência solar não vai ser tanto no momento que mais precisa, que é o inverno, no teu apartamento. É mais ou menos isso a diferença, né? Perfeito. Então, E na prática? a gente tem essa trajetória solar, né? Então, como você otimamente explicou, o sol do verão tá lá a pino, o sol do inverno bem mais inclinado, e isso, na prática, acontece o quê? Os teus edifícios vizinhos, eles vão sombrear mais teu apartamento. Então, tende a fazer mais sombra, né, na sua fachada. Uhum. E aí, sim, isso é muito importante, de garantir que a luz entre. Mas e se a gente tiver uma grande pele de vidro nessa fachada totalmente desobstruída pro sol do dia inteiro? Será que isso é muito gostoso? E aí, será que a gente quer tanto sol assim? Ou será que a gente quer sol, calor e luz na quantidade certa? Com certeza, Porque porque existe- o sol a pino também, né? Exato. E aí existe uma questão, quando a gente fala do conforto do morador no apartamento, um conceito chamado do ofuscamento. Que é quando tem muita luz na pessoa. Uhum. Então não é agradável também você estar Já numa vira sala... desconfortável. Exato, que tem aquela incidência intensa o tempo todo. E já aconteceu de eu entrar num apartamento muito bom, totalmente branco, era sol da tarde, aquele sol entrando em todo o apartamento, sabe que você não conseguia conversar porque tinha tanta luz que você fica... Falei, cara, cadê meu óculos de sol pra gente conversar aqui Exato. dentro? Né? Então, o objetivo desse estudo que a gente faz, ele é não ser um laudo, ele é ser uma ferramenta de projeto. Então, a gente faz acompanhando o desenvolvimento da arquitetura. Uhum. Então, a arquitetura vem uma primeira versão, a gente analisa e fala, olha, esse ambiente aqui está com uma incidência muito baixa de iluminação natural, a gente precisa alterar ou o vidro, ou aumentar o tamanho da abertura, ou reposicionar, porque às vezes é sobre isso. Uhum. É impressionante o que acontece, a gente reposiciona uma janela dentro do mesmo ambiente, a mudança que isso pode fazer. Porque às vezes a coisa ela não é muito óbvia. Uhum. Porque às vezes você tem uma abertura próximo de uma superfície que tem uma cor mais clara, e essa cor mais clara ajuda a irrigar a luz para o ambiente como um todo. E aí, às vezes, a gente consegue tirar outros insights, assim, eu tenho uma fachada norte, que beleza. Mas, às vezes, nossos estudos mostram que a pessoa não consegue ficar nessa sala Sim. entre 10 da manhã e 5 da tarde, por conta do calor excessivo que faz nisso. Uhum. E é um problema clássico. Coberturas em apartamento. É clássico. É um nível de calor muito grande. Então as pessoas têm que colocar ar-condicionado, os estudos demonstram, e são estudos muito técnicos, por conta do calor excessivo ali. Então, eu vou usar o exemplo de Curitiba. O medo é sempre a sombra, o frio, e aí a gente mostra falando, calma que também não é só isso. E aí a gente dá resposta para isso. E aí é como? Então é diminuir janela? Às vezes não. É colocar uma proteção térmica extra na laje que vai resolver o teu problema. Isso custou 0,0000001% no teu custo e resolveu o teu problema e teu usuário ele não vai precisar do ar-condicionado. E por que eu tô batendo tanto na tecla do ar-condicionado? Quando a gente pensa no impacto ambiental do edifício todo, o impacto ele tá na operação do edifício. A maior parte da emissão de carbono de um edifício, ele acontece na vida dele, na operação. Então é como que o usuário se relaciona com esse edifício. Então é se o metal e a louça dos banheiros, eles são mal especificados e consomem água que não deveriam, pelo mesmo conforto do usuário. É se você tem uma solução de arquitetura que ela não ficou muito bem resolvida e causa desconforto, o usuário precisa de um aquecedor ou do ar-condicionado de maneira excessiva. É quando você não pensa em como o seu edifício se relaciona com a vizinhança, e aí para qualquer coisinha o teu morador precisa tirar o carro da garagem. E aí, esses diversos estudos demonstram que a maior parte da emissão de carbono acontece nesse dia a dia do usuário. Então, qual que é o desafio? É a gente trabalhar desde essa concepção em diretrizes como qual que é um metal e uma louça que vai garantir uma redução do consumo d'água de 60% com o mesmo conforto do usuário e com o mesmo custo de implantação. E aí depois disso, olha, eu tenho conforto equivalente, eu reduzo meu consumo,
ou seja, meu impacto no planeta, mas também o meu custo da operação desse edifício, por que eu vou deixar de fazer? Claro, não faz sentido. Se eu só estou melhorando, né? Exato. Às vezes é a falta de conhecimento e, de certa forma, um certo preconceito de pensar que é gasto a mais. E o que você está falando aqui é que não é. É um investimento no conforto, na qualidade e, às vezes, vai acontecer, sim, num primeiro momento, de você economizar na tua obra por um pensamento diferenciado. E esse pensamento, para mim, faz muito sentido. Porque eu sou defensor dos imóveis e eu amo imóvel porque para mim é necessidade básica, irmão. Todo mundo precisa de um imóvel para morar, né? A pessoa quando ela está em situação de rua, ela tá, você entende? Então, quando a gente pensa não só no agora, né? Não só no preço da construção, mas sim pensando em como essa pessoa vai estar no futuro, como ela vai se sentir, ela vai usar melhor meu imóvel. Então, quer dizer, tudo isso agrega não talvez só imediatamente, mas no futuro. Né? Nesse pensamento a longo prazo, não só no pensamento de curto prazo, né? Que é, não, eu vou economizar 5, sei lá, tantos por cento agora e lá para frente se exploda. Pô, mas talvez eu invista um pouquinho a mais e lá para frente isso vai me trazer muito mais retorno pelo bem que eu estou fazendo para as pessoas, né? Por todo esse contexto, para o planeta, para o mundo, para tudo, né? Então, quer dizer, é uma coisa a se pensar, né? Eu acho que essa bandeira, eu não conheci, irmão. Faz 15 anos que eu tô na incorporação, na frente de muitos lançamentos, e eu não tinha noção disso. Eu não tinha noção do quanto isso pode repercutir, como eu falo, não só no primeiro momento agora, mas sim na tua qualidade de vida, no morar bem. Porque a gente veio para ter vida e vida em abundância, viver bem, viver com qualidade. E às vezes, se você viver num lugar ruim, que não faça sentido, você acaba não percebendo. Mas você fica mais mal-humorado, você fica mais triste, você já não tem tanto ânimo para viver. E a gente é emocional, né? Quanto melhor a gente está, né, mais a gente vai conseguir progredir, vamos falar assim. Fica melhor, né? Fica melhor, né? É para isso, né, parceiro? Você falou uma coisa bem importante. Que daqui a pouco eu vou querer voltar, que é obra e impacto social. Mas só fazendo um gancho desse bem morar... Eu vou anotando aqui, mano, porque vai longe, hein? Eu vou fazer um gancho que você falou nesse bem morar, voltando mais uma vez nesses estudos de pesquisa de tendência e comportamento. Show. Isso eu adoro, mano, comportamento. Então vamos lá. A gente tem uma mudança, um shift de mentalidade do consumidor. Quando a gente falava de sustentabilidade alguns anos atrás, a gente tinha a sustentabilidade enquanto status, né? Enquanto diferenciação. E aí tem uma pesquisa da Trendwatch, um dos principais birôs de comportamento do mundo, que citam as 5 macro tendências da década. 5 macro tendências? Macro tendências é como a mentalidade do consumidor está ditando as tendências de consumo e venda. Você lembra dessas 5? Claro. Eu vou anotar. Conta pra mim. A primeira delas, que eu vou me deter aqui, é o Green Pressure, a pressão verde. Olha. O que essa pesquisa de tendência ela demonstra pra gente? Ela fala que dessa mudança do comportamento do consumidor, da percepção da sustentabilidade. Então a gente tem uma mudança do eco-status, né, da sustentabilidade enquanto atributo premium, pro eco-shame, que é a eco-vergonha, que é a vergonha do consumo. Eu vou dar um exemplo bem prático. Há uns 5, 10 anos atrás, ia ser muito legal chegar nessa mesa e falar, ai, que legal, olha meu caminhonetão a diesel. Isso seria legal. Mas hoje não é legal falar isso. Hoje é legal falar assim, olha que legal meu caminhonetão elétrico. A sustentabilidade, ela permeia essa mentalidade do consumidor no seu posicionamento enquanto ser social, enquanto cidadão. Sim. Então, a sustentabilidade, eu acho que assim, voltando ao exemplo do caminhonetão, eu acho que as pessoas até dão uma olhada torta. Nossa, mas isso, né? 2025, diesel? E o outro do elétrico, nossa, que legal o elétrico. E a gente percebe isso. Eu gosto de falar do exemplo do carro, porque o carro a gente percebe isso no dia a dia. Sim. E a gente percebe isso em todos os setores. Né? A gente tinha, lá em 2006, por exemplo, a Tesla lançando o primeiro veículo elétrico por $100 mil, e que era um preço quase abusivo no mercado de carros americano. Em 2018 já era o terceiro mais vendido no mercado britânico, que é o mais exigente. Pior que você tá certo, você vai me fazer trocar de carro, meu parceiro. Aí, ó. E aí, a gente tem outros exemplos. Vamos no alimentar, por exemplo. Em 2016, a Nomofuku Nishi, que é uma empresa oriental, lançou o primeiro hambúrguer de matriz vegetal que imitava a carne. Em 2018,
já estava em todos os Burger Kings, Olha. já estava em todos os supermercados Condor Sim. e está acessível para a população. Aham. A Adidas, em 2016, também lançou o primeiro tênis de plástico feito dos oceanos. Em 2018, já eram 11 milhões de pares. Onde que eu tô querendo chegar? Eu tô querendo chegar na velocidade com que atributos de sustentabilidade ganham o mercado. Uhum. E por que a indústria tá fazendo isso? Porque tá rendendo dinheiro. O consumidor, ele percebe isso. Então, se eu tenho 2 produtos com preços equivalentes e um tem atributos de sustentabilidade e bem comunicados, Aham. o sustentável sai na frente. Sim. Ele Então, já tem um apelo a mais. Não, eu prefiro tem um comprar apelo a ele. mais. Mesmo preço, mesma condição. Não, vou comprar o sustentável. Vou fazer minha parte no mundo. Exato. Então, numa matriz, isso é o pensamento do consumidor, esse imaginário coletivo que existe na sociedade. Uhum. Né? Essas macro tendências que elas ditam. A gente enquanto uma sociedade, porque a gente tem os nossos pensamentos individuais, mas os pensamentos que são da sociedade. Né? A gente está conectado nisso. E aí isso é a tendência do comportamento. Como que isso se reflete no consumo? Mas outras pesquisas do WGSN e Wunderman Thompson, ela fala que o principal sentimento do consumidor é uma pesquisa chamada O Consumidor de 2022. Se quiser pesquisar mais sobre ela. Que o principal sentimento do consumidor que está acessando o mercado da construção civil agora é o medo. E esse medo, ele tem esse inconsciente coletivo, esse quase que um desânimo geral de entender assim. A gente vive uma crise climática. Perfeito. Que é indiscutível, sempre foi. A gente teve anos muito difíceis de negação da ciência, né? Sim. E que a ciência foi confundida com opinião, que não é muito bem por aí. E aí a gente tem esse consumidor que sente medo porque ele percebe, e é um desânimo um pouco geral. E aí que reflete num perfil de consumo, que são os estabilizadores. O que esse estabilizador busca? Ele é uma resposta para essa sociedade que está ansiosa. Isso significa o que na prática? Até no estilo arquitetônico. Alguns anos atrás, a gente tinha muito do neoclássico, um estilo mais carregado na arquitetura. Uhum. E hoje, o que é legal de se consumir na arquitetura? Minimalismo. O minimalismo. Sou fã disso. E o minimalismo é uma resposta ao que é o barroco, aquela coisa. Uhum. E por que é o minimalismo? Não é porque alguém tirou da cabeça. É porque o que é o minimalismo? É o consumo essencial. É ir na essência. Claro. E que vem lá do arcadismo português. Tudo que é inútil é truncado. Ou seja, a gente quer o essencial. Tudo que é inútil é truncado. Rapaz, você é um posto de conhecimento mesmo. E eu acredito muito nisso porque esse dia eu tava falando com um camarada, ele falou, a gente se alimenta de emoções. A gente come o que não precisa, a gente se alimenta do que não precisa, a gente compra o que não precisa, a gente mostra o que não precisa, né? Então tem tudo isso. Eu vejo uma sociedade de consumo e que eu quero mostrar. Mas o que você realmente usa disso? Então é isso, né? A gente tem um comportamento que é: estou preocupado com sustentabilidade e estou desanimado porque temos uma crise ambiental. Aí que se reflete num perfil de consumo, que é esse usuário, esse consumidor, tentando ir para um consumo mais essencialista. Não é que ele está consumindo menos. Ele está consumindo de maneira mais assertiva porque ele entendeu o que é essencial. Aí a gente se acertou porque eu me considerei... Primeiro eu quebrei em 2018. Eu tinha um guarda-roupa que eu tinha uns 40 par de tênis. Hoje eu olho para aquilo e falo, o que eu tinha na porcaria da minha cabeça, irmão? Eu tenho 2 pés. E quando aconteceu isso, eu tive que me desfazer de muitas coisas e eu fiquei com o básico. Eu fiquei tão bem, tão leve, tão feliz. Hoje, se eu resolver mudar de cidade, 2 mochilas, eu levo tudo que eu tenho e eu sou um cidadão do mundo. Eu posso viver qualquer tipo de experiência, porque eu não carrego coisas que me prendem, né? Eu sou livre, eu tenho mais essa liberdade. Isso pra mim faz muito sentido o que você tá falando, parceiro. Sim. Muito legal. E aí, então, o consumo, esse comportamento, o consumo, e aí o terceiro grande resultado, e o grande resultado disso, que são as marcas que se destacam. Então, quando a gente olha na incorporação imobiliária, existe uma outra pesquisa de comportamento, WGSN, que é a casa do bem-estar. Você consegue compartilhar alguns desses estudos comigo? Com certeza. Nossa, eu vou ter uma satisfação enorme de entender, porque pra mim você tá falando a primeira vez na vida, irmão. Nunca tinha tido esse contato. E aí, quais marcas que se destacam hoje? As marcas que falam sobre bem-estar. Não é? Então eu vou dar um exemplo. A G7 é um cliente nosso do escritório. A gente está desenvolvendo com eles um novo projeto que vai vir no litoral.
E a G7 é uma marca que fala e que vem se destacando por falar de bem-estar. Uhum. Outras marcas vêm se destacando sobre isso. Bidese lançou ontem o Manhã aqui no Batel, com consultoria de dupla certificação da Bloco Base. A ID também, no Casanoma. O que esses produtos eles têm em comum? Qual que é o fio condutor entre eles? É o bem-estar, é o bem-viver, é esse respirar, ter uma atenção. E isso acontece por quê? Porque isso é uma resposta para o desejo de consumo de um usuário, de um comportamento que esse consumidor tem. Então, o que eu quero dizer com isso tudo é nada é sem intenção, nada vem sem propósito. Tudo está conectado. Então, a sustentabilidade ela é um desejo do usuário. Então, e ele valoriza isso. Sim. Então, eu acho que aí vem um outro tabuzão da incorporação. Que é, mas o usuário não tá nem aí. Mas espera aí, você já fez uma comunicação bem feita e depois ele ficou nem aí? Porque a gente fala assim, meu edifício é sustentável. É sustentável como? Eu tenho uma vaga de bicicleta a cada 50 apartamentos. Não é por aí. Eu sou muito sustentável, eu tenho uma torneira de água da chuva no canto da garagem. Calma, mas não é aí. É solução bem resolvida de sustentabilidade. É falar, olha, 100% da minha vegetação do meu edifício é nativa e eu faço uma recomposição do ecossistema e por isso as crianças que brincam no playground do meu prédio, elas entendem que a fruta vem do pé e não vem do supermercado. E aí a gente cria um espaço infantil com vegetação 100% frutífera e a criança vai ter uma conexão direta com a natureza. Porque isso para mim é sustentabilidade. Eu fui criado numa cidade de 5 mil habitantes, graças a Deus, amo Japira, os japirenses lá. E eu fui criado no meio do mato, irmão. Então eu falava com os burros, com os bichinhos, com tudo. E eu amava a vida. Eu tenho isso da base. E a gente fala com as crianças hoje em dia, leva elas pro sítio, elas ficam, puxa vida, o que é isso? Esses tempos me contaram, né, que levou o filho para uma fazenda e falou, isso aqui dá na árvore, eu não sabia. Sim. Tipo, sabe, coisas tão básicas da natureza humana que faz sentido pra gente e a gente precisa trazer isso para uma convivência, principalmente numa megalópole que está crescendo e às vezes pessoas nascem aqui, não vão para outro lugar e nem entendem o que está acontecendo no macro. Perfeito. Então, eu achei muito importante essa tua fala, porque é o principal direcionamento nos nossos projetos de paisagismo quando a gente desenvolve áreas infantis, né? Os playgrounds. Legal. E aí a gente quer expor a criança a esse desenvolvimento motor e cognitivo. Sim. E aí tem uma pesquisa da UTFPR, né? Uma pesquisa da Universidade Federal, que mostra a redução do impacto do desenvolvimento motor e cognitivo na primeira infância e vincula isso ao tempo de tela. E aí tem uma pesquisa que mostra que, assim, porque quando a gente eu também tive a oportunidade de viver até 17 anos numa cidade de 14 mil habitantes, que eu pulava muro da horta, subia na árvore, caía da árvore. É legal, né? Que cidade que é? Conta pra nós. Areado, em Minas. Minas, mineiro aí, ó, legal. E aí, nessa primeira infância, eu tive a oportunidade de fazer o desenvolvimento, que a gente chama do desenvolvimento motor fino. Então eu fiz o movimento de pinça, eu fechei o dedo, eu subi no galho. E como que a criança hoje em dia, ela tá na tela, então ela tá com a mão assim, né? Só fazendo um scrolling ali, né? Rolando a tela. E essas pesquisas mostram que as crianças estão perdendo o desenvolvimento motor fino e o desenvolvimento cognitivo pela autoexposição. Caramba. E aí qual que é a resposta para isso? É fazer um bosque infantil no edifício. É levar a criança para brincar no meio do mato. E fazer um brinquedo que ela vai cair. Obviamente, né? Com risco calculado, mas a gente quer essa criança se expondo entre muitas aspas, tá? A esses riscos, a esse tombo no gramado, pra gente voltar nesse desenvolvimento motor e cognitivo. Então tem outras pesquisas que revelam que a gente virou uma curva muito triste, que a gente tem uma nova geração que tem um desenvolvimento cognitivo inferior a uma geração anterior. E tem muita conexão de hábitos e comportamentos, né? Exato. De ficar parado, trancado, vendo o negócio assim. Tem uma pequenininha em casa, vai fazer 10 anos. Ontem eu cheguei em casa, ela trancada no quarto, falando com as amiguinhas no celular. Fui ver ela, era 9h30 da noite, porque eu fui dar uma boa noite pra ela. Senão nem saía, porque tava com a tela na frente. Exato. E aí vem um lugar de muita responsabilidade. Porque assim, olha pra criança ou pros pais da criança, o que eu posso fazer? Se o teu prédio ali, você tá
não tem uma resposta para isso, não tem muito que os pais consigam fazer também. Não tem muito que a criança consiga fazer. Então, a gente entende como uma responsabilidade muito séria dos projetistas, da incorporação imobiliária, de entregar com muito cuidado e atenção soluções para isso. Porque não adianta nada também você ter só uma brinquedoteca interna, com a criança exposta a esses materiais artificiais, e que na prática é a mesma coisa. A gente precisa expor essa criança no ambiente descoberto, nos ambientes vegetados, né? Em contato com os animais que se alimentam das frutas que tem nessa árvore. Sim. Então, é um fio condutor que a gente tem que pensar e volto naquela primeira fala, na experiência do usuário nesse ambiente, né, construído. Porque daí eu volto também falando, né, dos nossos estudos. Eu estava vendo um prédio de 1943 aqui que foi um arranha-céu, 8 pavimentos, né? Estamos falando de 60, 80 anos atrás. Então, olha o quanto mudou isso, né? Porque geralmente a outra geração era casa, espaço, isso, né? Terra, correr, se arrebentar. E, de repente, os espaços foram diminuindo, ficando menores. E aí? Como que vai ser a nossa experiência de vida enquanto primeira infância, enquanto segunda infância, enquanto jovem, né? Eu vou ter que ficar preso numa gaiolinha. Então, ter ambientes que proporcionem essa troca é necessidade, no meu ponto de vista. Necessidade, porque senão você está criando um robô dentro de casa, fechadinho. Exato. Não faz sentido isso. Eu preciso criar seres humanos que entendam do mundo, que entendam da prática, da vivência, que experienciem todo esse mundo, não é? Com certeza. E dos limites para dentro do projeto, mas também dos limites para fora. Então, eu vou citar um outro exemplo. O MOVA, que é um projeto da We4, na 7 de setembro, que tem consultoria nossa sustentabilidade, certificação Fitwel internacional de bem-estar e saúde. E aí lá, a gente tem diretrizes importantes para crianças, tanto no ambiente interno, que respiram um ar com mais qualidade, porque tem uma redução drástica nos contaminantes, nesses materiais de acabamento. No espaço de playground externo, com brinquedos que providenciam o desenvolvimento motor e cognitivo, estimulando a criatividade. Olha isso. Mas também é um projeto bastante pioneiro em Curitiba, é um dos primeiros que usa a lei da fruição pública. O que isso é na prática? Não, o que é isso? É uma lei que aqui em Curitiba você pode ter um térreo que vira uma praça pública. E é assim que eles tiram partido. Então, legal. O edifício lindissimamente bem concebido, por 2 escritórios, Austral Studio e Estúdio Vertical, eles fazem uma torção na torre e eles abrem a esquina para uma praça. E aí, o que significa isso na prática? Significa vitalidade urbana. Significa que a gente está providenciando mais pessoas na rua, a gente está providenciando um espaço mais seguro, porque mais pessoas na calçada, calçadas mais seguras. Calçadas mais seguras, mais pessoas na rua. E aí um estímulo para os pais querem dar uma volta com a criança nessa praça que é pública e é externa. Então é desenvolver também a independência dessa primeira infância, que é algo muito relevante também. E a independência do próprio celular e das telas, né? Exato. Eu não sei se você viu, acho que foi uns 20, 30 dias atrás que deu um apagão na Europa lá, Portugal, e eu vi umas 3 ou 4 reportagens que falavam a mesma coisa da quantidade de pessoas que foram para as ruas aproveitar a cidade, né? Aproveitar os parques, aproveitar o verde, aproveitar isso, aproveitar aquilo. Então eu vejo que o que você está me trazendo deixa eu mostrar o que é ser humano, o que é entender a prática da vida, né? Não só do imaginário, né, da tela, do ficar preso, mas sim de perceber o mundo com todos os sentidos que a gente tem e entender na prática o que é viver com qualidade, né? Com certeza. Eu tinha uma ideia de sustentabilidade e hoje eu saio com outra ideia, irmão. Foi muito legal esse papo. Eu quero até voltar num ponto que você falou. Vamos. Você falou sobre o impacto social disso. Isso. Obras vezes impacto social. Exato. E o canteiro de obras. Bora. E aí eu acho que a gente chega numa das áreas da construção civil que são as mais clássicas, um pouco mais rígidas, que é o canteiro de obra. É uma coisa bastante... muitos vieses, né? Algumas coisas bastante antiquadas ainda. Aqui o Brasil, a construção civil do Brasil, ela é totalmente artesanal ainda, né? Eu acho que assim, a construção... o método de construção brasileiro, eu não sou um grande opositor. Ele tem grandes fortalezas, inclusive. Legal. Então eu acho que também
A gente tem que ter cuidado porque às vezes a gente vê uma tecnologia nova, um método construtivo que se adequa numa outra realidade, inclusive numa outra realidade do clima, e a gente acha que essa é a receita pronta de bolo para o mundo todo. Então eu acho que também a gente tem que entender por que a gente constrói como a gente constrói hoje, e que talvez a gente constrói como a gente constrói porque existem fortalezas nesse método construtivo. Tá. Então é um método muito durável. Né? Isso é fato. O apartamento que eu moro, por exemplo, tem 50 anos e tá impecável. Parede dessa largura, assim. Não nem é, né? Mas é uma solução sólida, durável. Então eu acho que a gente tem que olhar para o método atual, ver onde tem problemas, e ir fazendo as aparas e as melhorias, porque tem um monte de coisa para fazer melhoria. Mas eu também acho muito perigoso a gente olhar pro estrangeirismo. Porque lá nos Estados Unidos eles só fazem steel frame. Steel frame é super legal. Mas será que pra tudo ele é legal? Não. Alvenaria é ótima, mas pra tudo é alvenaria? Não. Então, é justamente não ir nesses lugares muito rígidos e muito... Essa é a receita pronta do bolo, então... Esse não negar o que a gente tem, porque lá parece ser melhor. Então, o método brasileiro ele também tem suas vantagens, com seus muitos defeitos que... Eu falo tudo isso olhando para os defeitos e falando, então vamos resolver cada um deles. E aí, uma grande questão de canteiro de obras é resíduo. Mais de 60% do volume de lixo que sai de uma cidade vem da construção civil. Caramba. Todas as atividades humanas somadas. Todos os hospitais, residências, todas as indústrias, 60% do volume de resíduo vem da construção civil. Ou seja, sozinho, a gente é pior que todo mundo. Né? Em resumo. E aí fala, sustentabilidade, vai ser caro, não sei o quê. Não. Não dá para reciclar. Mentira. A gente tem projetos que tem taxa de reciclagem de 99,98% do volume. Dos resíduos da construção civil. Olha que legal. Todos, incluindo caliça. E que a gente tem redução de custo nesse processo. E aí que mágica é essa, né? Reciclamos tudo, reduzimos custo e mais uma mágica. A gente impactou socialmente. E aí a gente olha, como que é a cadeia de resíduos, né? Vem uma caçamba, e aí tem um transportador que vai para um destinador, que ocasionalmente pode se conectar numa cooperativa. E a gente vai entendendo essa cadeia, a gente vai fazendo um mergulho profundo. Mas e se a gente tiver uma equipe de consultoria em obra, que é o que a gente faz nos canteiros de obra, que olha para organização do espaço, redução da sujeira que sai para a rua, organização dos resíduos, e a gente traz a cooperativa para a porta do canteiro. Então, quem coleta é uma cooperativa. A gente faz o dinheiro da coleta ir para a cooperativa, que normalmente é formada por famílias periféricas, sobretudo com mães solo, em situação de vulnerabilidade. Então, a gente faz o dinheiro da construção civil, que né, o dinheiro da incorporação tem muito, é uma indústria com muito dinheiro, chegar em quem precisa. A gente empodera essa ONG, né, essas cooperativas também empoderando enquanto negócio. A gente faz o dinheiro chegar com toda a documentação que é necessária para a destinação do resíduo e garante que 100% desse volume é reciclado. Que sensacional. Nossa, isso é muito bom, né? E a gente faz todos os lados. Exato, e a gente faz um canteiro muito mais limpo, muito mais organizado. E aí a gente tem um trabalhador de obra muito mais engajado. Então você vai conversar com a construtora, qual que é o problema que a gente sempre ouve de relato? A gente tem uma rotatividade, a gente tem uma falta... A gente ouve muito isso, né? A falta do comprometimento, muitas aspas aqui. Pra quem não tá me vendo, é muitas aspas que eu tô fazendo. Do comprometimento das pessoas. Tá, mas então vamos engajar essa pessoa, né? Vamos voltar lá. A gente no final do dia tá falando sobre pessoas. Né? O trabalhador do canteiro de obra, ele é uma pessoa que tem os seus desejos igual qualquer outro trabalhador, qualquer outro cidadão. Ele tem vontade de trabalhar num espaço mais limpo, mais organizado, que ele veja o trabalho que ele está fazendo, porque no final do dia quem constrói prédio não é o incorporador, é o pedreiro, vamos lembrar disto. E que é um espaço muito mais limpo e agradável e que ele tem muito mais vontade de trabalhar. Então, parte do nosso escopo de trabalho é fazer o treinamento e conversar com esses trabalhadores de obra que são com quem a gente aprende a construir. Então, eu acho que isso é muito importante, muito relevante de ser falado e de mostrar que, gente, sim, é possível. Estamos mostrando. E tudo que eu tô falando aqui,
conforto ambiental, paisagismo regenerativo, eficiência energética, projetos luminotécnicos, canteiro de obra. Com fatos e dados eu mostro que é mais confortável, mais sustentável, com descarbonização, com redução do impacto ambiental e economicamente viável. Que legal, irmão. Não, é um estudo bem profundo e que ainda tem muita coisa para desenvolver ainda, né? Muito para as pessoas compreenderem, para o mundo compreenderem e não só compreenderem, né? Colocarem na prática também, né? Com Porque certeza. eu sempre falo para todo mundo, né? A gente não é o final, né? Somos apenas o meio, né? Então a gente herdou esse mundo de alguém e a gente vai deixar esse mundo para alguém. Como que a gente vai deixar para frente? Que tipo de hábitos, que tipo de comportamentos, que tipo de práticas e ações que a gente vai deixar para os próximos, para o legado, para os curitibanos, para os brasileiros, para as pessoas, né, que vão ficar aqui, né? Eu acho que esse é o pensamento que você tem, né, que você traz na tua empresa, que é o teu negócio, né? Esse pensamento no ser humano em si, né, em tudo que a cadeia de consumo pode lá para frente ou engrandecer ou diminuir a gente, né, como pessoa, como ser humano, né? Sensacional, irmão, sensacional, Iago. O que mais que a gente tinha aqui de pauta, irmão? A gente falou mais de... Cadê? Consumidor 2022, ananã. A gente falou de comportamento também. Não, isso a gente comentou bastante, comportamento de pessoas, como que eles estão vindo. O que você vê agora pensando? Isso nem estava na pauta, mas eu gosto muito... Os outros eu sempre falo passado, presente e futuro, né? O que você vê de futuro, né? Olhando para frente, que tipo de ações práticas a gente precisa engajar mais para que essa bandeira faça sentido? Eu sou bastante realista em relação ao impacto ambiental que a gente está vivendo. Uhum. Tá, vamos lá. Qual é o impacto que a gente está vivendo hoje, Iago? A gente tá Vamos por partes, né? Vamos primeiro isso, depois a gente vai ao futuro. Eu acho que eu vou começar pela fala um pouco mais dramática. Legal. E depois um pouco mais otimista. Vai dar ibope. Eu acho que a gente vive uma crise ambiental sem precedente. É mesmo? A ciência já diz isso desde sempre, né? O derretimento das geleiras, Sim. o aquecimento global, Sim. a perda do habitat que vem avançando vertiginosamente, a perda da biodiversidade é um impacto sem precedentes. Né? A gente vê a enchente do Rio Grande do Sul, a gente vê o incêndio no Pantanal, a gente vê o incêndio na Amazônia, um dos biomas mais úmidos do mundo. No ano passado foram inúmeras, centenas de queimadas que nunca tinham acontecido antes no Brasil. E isso é fruto do que a ciência já vem nos dizendo desde sempre. Não foi ontem que a gente percebeu, nossa, descobri hoje que ia ter enchente no Rio Grande do Sul. Não. A gente sempre soube disso. Iago, e é impressionante, porque o ser humano, a gente vive de 0 a 30 graus. Passou de menos 10, a vida já fica muito difícil. Passou de 40, 50 graus, ela fica impossível. Então a gente vive aqui. Daqui para cima não tem, daqui para cá complicou. Então acho que essa urgência do impacto ambiental, né, nem crise climática, a desgraça climática que vem. A urgência é muito urgente, sempre foi muito urgente. Não é como se a gente não soubesse. Então eu acho que assim, eu acho que a gente tem que partir disto. Né? Sempre soubemos, ponto. Sempre foi dado, sempre teve estudos. E eu acho que assim, a consciência, acho a beleza da ciência, a beleza do argumento e da... Não tem... Eu acho que assim, opinião é do tipo, eu prefiro azul, ou eu prefiro preto, ou eu gosto mais de vermelho. Isso é opinião. Agora eu acho que fato a gente discute com fato. E eu adoro pesquisas científicas que se questionam, porque a conversa ela tá na base do argumento. Sim. E a pesquisa científica sempre nos demonstrou por fatos A mais B mais C que a gente está nesse momento do impacto ambiental por conta do consumo desenfreado. Ponto. É um fato científico que não tem discussão. Então é isso. Acho que começo da minha fala é muito dramática. Mas eu olho com bastante esperança no consumo. Eu, particularmente, Iago CPF, adoraria que a sustentabilidade viesse por revolução. Né? E que a gente entendesse esse momento dramático que a gente vive do ponto de vista da emergência climática e fizesse uma revolução enquanto sociedade, tipo, vamos resolver isso enquanto um conjunto. Não vai acontecer. Infelizmente, não vai acontecer. Mas o que não vai deixar de acontecer? O consumo.
O consumo, ele continua acontecendo. Então, como que a gente faz a sustentabilidade acontecer? A gente embarca a sustentabilidade no desejo de consumo. Legal. Então, a gente faz o comprador desejar sustentabilidade e exigir da indústria, da incorporação imobiliária, olha, eu quero um apartamento, mas cadê? Você não tá falando de paisagismo regenerativo? Por quê? Se o teu concorrente tá. Mas por que você não tá falando de... Por que o teu apartamento não economiza 60% de água, sendo que o XYZ economiza? E aí a gente tem um mecanismo, o cavalo de Troia, né? Então a gente embarca a sustentabilidade no desejo de consumo e faz isso explodir por dentro. Então, eu sou muito... Eu sou animado e tenho vários fatos e dados e centenas de cases. Dá uma olhada aí no blocobase.com, lá tem os nossos projetos. Do sucesso comercial que também então, são esses produtos que têm a sustentabilidade embarcada. E, sobretudo, da incorporação que olha para a sustentabilidade uma vez, ela não deixa de olhar. O cliente que um dia olhou para uma consultoria de sustentabilidade ou paisagismo regenerativo, ele não deixa de fazer mais. Por quê? Paladar não retrocede. Porque o consumidor quer. Ele viu e gostou. A partir do momento que eu gostei, que aquilo fez sentido para mim, nunca mais eu vou querer aquilo que era ruim. Exato. Né? E por que o consumidor ele tá desejando isso agora? Porque ele tá tendo contato. Ele tá vendo, nossa, isso existe, eu nem sabia que era possível. Vou voltar no caso do paisagismo. Quando a gente fala de jardim, tem muito jardim com espécie invasora e que destrói os ecossistemas nativos. Ou seja, na prática, um jardim específico pode ser pior do que não plantar nada. E aí, a gente tem uma resposta para isso, que é o paisagismo regenerativo. E aí, a pessoa que ouviu isso uma vez, ela não deixa de desouvir. Ela entendeu que o custo é bom, que a estética é lindíssima, que a gente não deixou o uso para trás, que a gente não deixou o mobiliário assinado. A gente assina os nossos mobiliários para diversos projetos. Isso é um projeto de paisagismo regenerativo. Então, a pessoa que ouviu isso uma vez, ela entendeu o valor que isso tem. É o valor. É o benefício dela no dia a dia. Ela entendeu o poder de uma copada. Ela entendeu o poder do conforto térmico, do conforto lumínico. Ela entendeu a responsabilidade dela na gestão do resíduo do apartamento que ela comprou. Então, veja, 100% das nossas experiências, porque daí a gente faz muito treinamento de corretores no escritório, nos projetos que a gente atende. E é muito, 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 muito comum a fala dos corretores, né, que é quem está na frente do consumidor desses empreendimentos, que fala pra gente, nossa, eu fechei um projeto porque eu comentei das árvores que estão aqui. Eu fechei um outro projeto porque eu falei como que isso era... Eu mostrei que hora do dia, que dia do ano ele passava frio ou calor. E aí, esse consumidor, ele está sendo educado, ele está tendo contato com uma informação que ele não tinha, que ele não sabia que existia. Porque na cabeça da pessoa, ele está pensando, não é todo projeto de paisagismo que é bom para a natureza. Muito bem intencionado ele tá, mas não é. E aí, o dia que ele descobre isso, ele vê o valor, ele vê a potência disso tudo. Então, eu estou muito animado e sou muito animado porque eu tenho muitos exemplos de sempre o consumidor viu o valor. Legal. Então, e cada vez mais, uma vez que ele foi educado, ele fala para outras pessoas que demandam mais diretrizes de sustentabilidade de fato. E aí a gente tem soluções de sustentabilidade que são igualmente, o custo é equivalente, que eu trago mais atributo de produto, né? E que, então beleza, se eu tô trazendo mais atributo pelo mesmo custo, por que não? Né? Então, esse movimento de educar o consumidor, de entender que essa dinâmica do consumo não vai parar. Então, beleza, essa esteira ela continua correndo, ela corre muito depressa. Então, se a gente trouxer o atributo de sustentabilidade e colocar nessa esteira, ele vai chegar lá na frente. Então, é a sustentabilidade pelo consumo. Eu acho que o consumo consciente, né? Essa é uma das coisas que mais a gente tem que levar. Vou consumir, a gente vai, mas o que eu vou consumir? Né? E a responsabilidade do consumo. Claro. Eu acho que também tem isso, né? Tem o incorporador responsável pelo impacto que ele está gerando, mas também tem uma consciência das pessoas que a gente tem que ser consciente, vou consumir, então eu preciso me responsabilizar pelo impacto que eu estou gerando. Então, beleza, deixa eu ver isso aqui que eu estou consumindo. Isso aqui veio da onde? Né? Isso aqui está sendo gerado como? As pessoas que estão nessa cadeia produtiva, elas são bem pagas? Sim. Tem trabalho escravo envolvido nisso? Sim. O meu paisagismo é importante? E uma vez que a pessoa ouviu, ela não desouve. Né? E uma vez que você se conectou com isso, você não desconecta. Né? Então, acho que
a sustentabilidade, quando ela é tratada dessa forma, a gente usa o jargão do escritório que é o tirando as bengalas, né? Então a gente tira a bengala do custo, a gente tira a bengala do consumidor não se importa, a gente tira a bengala do tecnicamente isso não dá certo, não para de pé. E então, acho que assim, a minha pergunta é para a incorporação. Se você não está fazendo, por que não? Uhum. Por que não? Se você pode consumir de uma maneira melhor, de uma maneira mais interessante, que vai proliferar melhores conteúdos para o mundo, é sobre isso, né, meu amigo? Exato. Iago, uma hora passou que eu não vi, meu parceiro. Eu não vi passar a hora. Eu acho que é um conteúdo muito denso, bastante complexo. A gente não falou de dinheiro, a gente falou muito de ser humano, a gente falou muito de comportamento, de pensamentos futuros, de qualidade de vida, de morar bem. E no final das contas, casou totalmente com o que a gente faz, porque é o nosso pensamento construir imóveis para pessoas, para seres humanos morar. E aí vem esse pensamento um pouco mais à frente. Como ele vai morar? Será que ele vai estar bem? Será que ele vai se sentir bem? Foi uma aula, Iago. Pô, obrigado mesmo de coração. Mas antes disso, né? Eu queria que você falasse como que os nossos amigos, nossos camaradas te encontram. Dá uma olhada no nosso Instagram, no @blocobase. Vou seguir já, Bloco Base. Bloco Base. Lá a gente tem diversos cases, a gente tem diversos vídeos sobre os nossos projetos, explicando como que a sustentabilidade na prática, o que significa isso. Acho muito importante as pessoas verem que é um prédio lindíssimo, que é um edifício que não deixa nenhum atributo para trás quando ele tem essas soluções embarcadas. No nosso site também tem detalhes, cada um dos nossos dezenas e dezenas e dezenas de projetos. Então, eu acho que é muito importante as pessoas olhar e falar, meu Deus, dá certo, né? Eu acho que tem esse lugar. Então, o @blocobase nas redes sociais. Legal. E também tem meus e-mails. Fiquem à vontade para entrar em contato direto comigo. Qual que é teu e-mail? Iago@blocobase.com. Base.com.br. .com. Legal. Show de bola. Mas lá pelo @blocobase vai chegar até a gente. Tem nosso site também. Show. O site é blocobase.com. Show. Agora, você que comprou essa ideia, veio aqui falar da tua bandeira, do teu conhecimento, e aqui a gente está para divulgar conhecimento. Quem que você indicaria para bater esse bate-papo aqui com a gente? Você tem alguém que você pode indicar? Com certeza. Quem que você indicaria? Deixa eu anotar aqui. Tem um escritório aqui em Curitiba, super relevante, chamado Urbideias, grandes amigos nossos. Eles fazem várias consultorias sobre a conexão de novos edifícios com o tecido urbano. Legal. Como que esse novo edifício se relaciona com o seu entorno. Olha que sensacional. Eles também conseguem, eles têm uma metodologia de facilitação para desenvolvimento de produtos imobiliários, super interessante. Que massa. E outro movimento importantíssimo que é o Obra Nossa. Obra Nossa? Que um movimento aqui de Curitiba de vários arquitetos que olham para o impacto social na periferia. Então, eles fazem várias ações de impacto para levar reconstrução de casas na periferia. E aí, pessoas que encabeçam esse projeto, por exemplo, o Edgar Corse, da Boscardin Corse, um dos principais escritórios mais proeminentes de arquitetura de interiores. A Cláudia, da Hortivel, também outro escritório maravilhoso de arquitetura, que fazem parte do Obra Nossa. Do Obra Nossa. Super recomendo. Eu acho que ia ser um papo super relevante e de mostrar... Eu acho que são duas... Acho que tanto Urbideias quanto Obra Nossa, eles têm uma sinergia nessa fala que é muito da... Então vamos tomar responsabilidade pelo impacto. E o que a gente pode fazer para isso na prática? Então Legal. eu acho que eles também... Eles pegam esse fio desse novelo e dão outras respostas que são também muito poderosas. Que sensacional, Iago. Falar com uma pessoa que pensa além de si mesmo, pensa com todo um macro. Para finalizar, dá um recado sobre a tua empresa, sobre o que você faz, para a gente vender o teu peixe também, já que você colaborou com todo o teu conhecimento aqui, né? Fala alguma coisa e nem para mim, fala para a câmera aqui, passa o teu recado, como que você vê, né, o teu negócio hoje, futuro, enfim. Dá teus pulos agora, Iago. Eu acho que o que nos moveu desde a nossa fundação é entender que a gente é uma empresa, a gente é um negócio, a gente a gente vende um serviço e que a gente pode fazer desse serviço desejável para os usuários, impactante na sociedade, no ambiente e fazer produtos imobiliários ainda mais redondos, mais desejáveis. Legal. E eu acho que
sobretudo depois desses anos de bloco base, eu olho para trás, para cada um dos nossos projetos e falo, meu Deus, a gente chegou lá. Né? Então, a gente provou por A mais B muitos fatos e dados que é possível e que é viável. Então, acho que é muito do que a gente conversou aqui, né? Por que não fazer? Por que não fazer? Sensacional. Pessoal, esse foi mais um podcast da Blue, que a gente traz aqui conteúdo relevante para explodir tua cabeça, para aumentar o teu nível de consciente e pensar um pouquinho mais fora da caixa, evoluir junto com a gente. Valeu, pessoal. Até a próxima.